Olá a todos. Vamos falar hoje na questão do rio Doraco sobre a linha média e a faixa fisiológica. Quando você faz a medida, a captura dos dados de cada ponto rio Doraco, nós vimos no vídeo anterior que sai um gráfico. Deste gráfico, você depois cria, ele mesmo cria automaticamente, hoje graças a Deus temos a tecnologia, a linha média e a faixa fisiológica. O que representa essa linha média e a faixa fisiológica? É a média da leitura feita de todos os canais. O que isso significa? Que colunas, medições que estejam dentro desta faixa fisiológica são consideradas em equilíbrio e leituras fora dessa faixa fisiológica, seja acima ou abaixo dessa faixa fisiológica, nós teremos uma condição de desequilíbrio do canal de energia. Vamos ver a figura que se segue. Lembrando que quando fazemos a medição dos pontos de Eudoraco, ele cria um gráfico inicial, que é este aqui, e que depois, quando optamos por colocar as médias no quadradinho onde tem a setinha em vermelho, aparece a linha média e a faixa fisiológica. A linha média representa o valor de referência energética da pessoa naquele momento do dia. Se esse valor permanecer no mesmo patamar em aferições diferentes, pode-se dizer que aquele nível energético é uma característica ou tendência daquela pessoa, podendo revelar, por exemplo, que aquela pessoa tende a ser mais do tipo Yin ou do tipo Yang. O Hidorako está muito relacionado, na verdade, ao sistema nervoso autônomo. Então, quando percebemos que essa linha média está muito alta, normalmente isso acontece mais em relação a calor, né? A temperatura ambiente estar mais quente, a um metabolismo mais acelerado, como criança, adolescente, né? Que é bem normal ter uma situação maior de calor e de atividade, e também em situações mais agudas. Existe também uma tendência que esse processo possa ser uma característica da pessoa. Então, se aquela linha média em várias medições está sempre mais para o alto, é porque a pessoa tende a ser mais yang, é uma pessoa de muita energia, de muita vitalidade, de muita ação. E ao contrário, se a linha média estiver muito abaixo, já é uma situação de um metabolismo mais lento. Normalmente isso é encontrado também em climas mais frios, ou em pessoas idosas, ou em doentes crônicos. Imagina o quanto essa informação por si só já nos revela uma situação bastante interessante, porque dentro disso você pode ver a característica real da pessoa. Porque tem muitas pessoas que são aparentemente ou até no dia a dia muito ativas, e quando você vai ver, vai fazer uma leitura do Rio Doraco, você percebe que a energia dela está lá embaixo. Então é muito importante que a gente possa ter essa visualização. O oriental chama isso de calor vazio. É que a pessoa parece que tem muita energia, mas ela não tem. É como se ela estivesse fazendo de conta, né? Então é muito legal a gente conseguir ter um aparelho que possa nos fazer, nos dar a visibilidade
de fato do que está acontecendo. É lógico que uma primeira medição não é parâmetro. Os parâmetros vão acontecendo a partir do momento em que essas medições vão sendo feitas ao longo do tempo. E isso não é um dia e depois no dia seguinte de novo e depois no outro dia de novo. É muito relativo. Se você simplesmente está medindo por medir, sem problema nenhum. Agora, se você está atuando com alguma técnica terapêutica, você tem que dar um tempo de pelo menos 2, 3 dias para o corpo assimilar o estímulo dado e depois fazer uma nova leitura. Lembrando que não existe nada linear. Então, é uma questão de, mas muda o tempo todo? Espera aí que não é bem assim. Quando você vai usando o Ridoraco, você vai percebendo que existem certas repetições, entre aspas, energéticas de determinados canais ou de determinado nível energético. Isso tudo é informação. Então, muda, sim. Graças a Deus nós mudamos o tempo todo. Por isso que a gente tem a possibilidade de sempre fazer melhor, de sempre se desenvolver. Mas é muito importante que a gente tenha um parâmetro também de terapia, né? Um parâmetro terapêutico. E quando o paciente ou o cliente, como você queira chamar, consegue também visualizar isso, ele tipo cai na real, que aquilo está ali de maneira aparente, coisas que às vezes ele não quer ver, mas está ali registrado. Então, você ter um aparelho que consegue fazer esse tipo de registro é muito interessante. E vamos falar agora então da faixa fisiológica que acompanha a linha média, né, que a gente está falando até agora, e ela acompanha também. Então, vamos falar um pouquinho dela, ver a imagem para poder situar um pouco melhor as questões que envolvem a faixa fisiológica. A faixa fisiológica é toda essa faixa laranja que envolve a linha média. Ela é um parâmetro bastante interessante porque é onde você, quando aperta a opção de barras, aparecem as colunas. Então fica muito mais visível as colunas que vão estar acima ou abaixo, ou, o que é melhor, dentro dessa faixa fisiológica. Essa faixa fisiológica se refere a um equilíbrio, porque ela é criada a partir da linha média que é criada a partir da medição de todos os canais de energia. E aí nisso, o que fica dentro da faixa fisiológica é o que está em equilíbrio, porque eles estão como se estivesse no mesmo nível energético. O que está fora dessa faixa fisiológica, seja para cima, seja para baixo, revela um desequilíbrio energético em algum canal. Então agora podemos perceber a linha média com a faixa fisiológica e as colunas. E nós temos um exemplo de uma linha média com a faixa fisiológica mais alta e, em seguida, uma mais baixa, que significa aquilo que a gente acabou de falar a respeito de ser mais yang, ser mais yin, ter mais energia, menos energia. E nisso você consegue fazer um parâmetro sobre uma leitura mais básica, mas que é muito interessante. Então, existem vários pontos a se revelar em torno disso, só que mais detalhes vocês vão descobrir no Manual Prático para Acupunturistas e Terapeutas do Diagnóstico Bioenergético Ridoraco, mapeando as nossas energias. Eu quero deixar bem claro que
é um instrumento muito importante. Essa questão do gráfico Ryodoraku, para quem entende de medicina chinesa, vai conseguir fazer uma interpretação muito interessante sobre o gráfico. Quem não entende de medicina chinesa vai entender de uma forma muito básica. Você está com pouca energia, você está com muita energia, você está com energia desequilibrada. Isso se referindo à linha média e à faixa fisiológica. Só nesse ponto você consegue perceber se você tem que acalmar essas energias, você tem que estimular essas energias ou você tem que manter essas energias em equilíbrio. E nisso você vai poder contar com a sua técnica terapêutica para fazer esse tipo de trabalho. Por fim, o equilíbrio mesmo vai ser quando essa linha média, faixa fisiológica, estiver de uma forma um pouco mais ideal, do nível 30 a nível 60, que seria uma média legal, e ao mesmo tempo que todas as colunas estivessem dentro dessa faixa fisiológica, né? Então, a ideia é tanto trabalhar diagnóstico quanto a evolução do caso, a evolução do tratamento. Então, cada etapa, cada informação que o Hiduraku pode te dar, ele também te dá uma possibilidade de ação terapêutica.